Oi, eu sou a Aline e você é super bem-vindo aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. Hoje, então, eu vou fazer para vocês mais um vídeo daquela série de vídeos da Revolução. Eu tô estudando a Revolução Russa. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, ele é o vídeo 4. Então, tem 3 vídeos anteriores que você pode assistir e você vai saber, então, como eu comecei essa história, por onde eu comecei e os livros, na verdade, em que eu tô me baseando para fazer esse estudo com vocês. Na verdade, o livro mesmo, o eixo dessa série parte desse livro, A Revolução Russa, do Richard Pipes. E no primeiro vídeo vocês vão então descobrir os argumentos principais e aquilo que ele vai trabalhar ao longo dessa exaustiva análise que ele fez a respeito. Alguns de vocês me perguntaram se esse livro existe em português. Na verdade, esse livro original dele em inglês, ele existe em espanhol. Existe esse mesmo livro, essa edição, em e-book na Amazon. Não é propaganda da Amazon, mas é um site em que eu gosto muito de comprar. Eles não me patrocinam, bem que poderiam, mas eu gosto muito de comprar lá. Então tem esse e-book, mas esse livro aqui eu comprei fora do país. Tem também um livrinho desse mesmo autor que se chama A História Concisa da Revolução Russa. É um livro bem fininho, também vende lá, vende em outros lugares. É um pouco difícil de achar, mas também, se vocês procurarem um pouquinho mais, vão encontrar. E eu também estou usando algumas informações que eu tirei de uma leitura mais ou menos paralela que eu estou fazendo, que é de um autor que se chama Dmitry Volkogonov. Ele é um cara brilhante, ele foi ex-diretor do Instituto de História Militar da União Soviética. Então ele era um bolchevique convicto e ele começou então a ver as rachaduras na União Soviética, os problemas, e ele então fez uma história sobre os 7 líderes que a União Soviética teve, desde o Lenin até o último deles. Então é um livro que está sempre na minha mente, eu estou sempre lembrando de coisas, de elementos, de fatos que ele traz. E eu também estou usando a Nicolau e Alexandra, que é um livro muito interessante do Robert Massie, um outro historiador pelo qual eu sou completamente apaixonada. E esse historiador, ele fala sobre a vida do último casal Romanov nessa obra, o Nicolau e Alexandra, mas ele fala bastante sobre esses acontecimentos políticos que foram influenciados pelo tipo de vida que eles tiveram como casal. Ele vai discutir esses acontecimentos e a influência aí de mão dupla que existia entre a vida íntima, doméstica da família imperial e dos acontecimentos políticos da Rússia. Então, esse é um livro ao qual eu recorro e que trata muito sobre aspectos mais subjetivos, mas é um livro que traz a questão histórica muito forte, muito marcante. Então, são 3 livros aí que a gente tem de base para estudar esse fenômeno da Revolução Russa. Eu pretendo fazer também um vídeo mais detido falando sobre esses 7 líderes. Esse livro do Volkogonov se chama Autópsia de um Império. É um livro excelente, ele tem inglês disponível para comprar, se não me engano não é muito caro. E então é isso, propagandas à parte das coisas que eu estou lendo, dos livros, dos volumes. Vamos voltar então à continuação da nossa história. Eu deixei vocês no último vídeo com o compromisso de trazer para vocês o que causou o Domingo Sangrento, o que realmente aconteceu e que caracterizou então em 1905, que determinou, na verdade, a instituição do primeiro parlamento na Rússia, algo que era inédito, que não existia. Nesse vídeo de hoje também a gente vai ver a participação dos liberais nessa história, então vamos começar. No vídeo 3, então, eu deixei vocês com o Mirsky, o príncipe Mirsky, que vai assumir, então, o Ministério do Interior na Rússia, muito a contragosto, e ele vai adotar essas medidas liberais, mas os governantes dos Zemstvos, os Zemstvos eram sistemas, uma espécie de assembleia de província, que tinham um sistema de governo autárquico. O que é uma autarquia? É aquilo que é comandado, é governado por si mesmo. Então, esses Zemstvos, eles eram comandados, presididos por deputados e por um presidente principal, que geralmente era um nobre. Ele vinha de uma família endinheirada, então ele estava ali naquela posição e ele era eleito
por uma assembleia de nobres também, e ele ficava naquele cargo por 3 anos. Então, a cada 3 anos havia uma nova eleição. Eles então geriam aquele sistema, aquela região. Geralmente, os zemstvos eram nas províncias da Rússia, mas existiam em outros locais também, em áreas mais próximas da área urbana. E esses governantes se ocupavam, então, de questões de administração pública, hospitais, construção de estradas, correios, educação pública. Eles analisavam os dados de estatística, dados de crescimento, de morte. Então, eles tinham bastante independência, mas depois do problema que aconteceu em 1890, essa década que foi tão tenebrosa do ponto de vista dos ataques terroristas, dos movimentos revolucionários, dos motins, tanto nas universidades quanto também nas usinas. Já falei para vocês que aconteceram algumas greves, não muitas, mas muito significativas. Então, os zemstvos, eles acabaram tendo essa autonomia de que eles gozavam antes bastante reduzida sob o governo do Nicolau II. Zemstvo vem de zemlya, que é a palavra em russo que designa terra. Então, a gente pode pensar exatamente nisso, numa terra autogovernada. O interessante é que esses zemstvos, eles vão ser substituídos em 1917, com a tomada do poder pelos bolcheviques, pelos sovietes. E toda essa questão da eleição, todo esse funcionamento vai ser substituído e realmente vai comandar ali um membro do partido bolchevique. Os governantes do zemstvo, eles receberam todas essas novas medidas, essas novas promessas que o Mirsky queria implementar na Rússia com uma espécie de congresso. Eles queriam fazer um grande congresso para discutir questões locais, questões administrativas, questões que eles queriam colocar para o governo da Rússia, mas também eles tinham planos de colocar essa questão de uma assembleia constituinte, de um parlamento na Rússia. Nós estamos aqui ainda em 1904 e estamos então diante do fiasco que está sendo a Guerra Russo-Japonesa. A Rússia vai finalmente fracassar e ser derrotada em janeiro de 1905. Isso vai gerar uma série de problemas para nós, para os russos, mas nesse momento, em 1904, existe uma certa esperança e uma certa desconfiança. Os governantes dos zemstvos, eles vão então fazer o quê? Eles vão querer testar esse novo sujeito que está na frente do Ministério do Interior. Então, esse sujeito que aparece aí, que vai prometer mundos e fundos para a Rússia, principalmente para esses governantes dessas províncias, eles vão fazer uma prova, uma espécie de teste, para ver se esse cara realmente ele representava aquilo que era o pensamento geral dos ministros do czar e do próprio czar, ou se ele era só uma pessoa que tinha sido colocada ali para dar uma pacificada na situação, para poeira assentar, para confusão diminuir na Rússia. Então, será que esse cara ele era só um fantoche que estava ali sendo mexido por trás dos panos por mãos que queriam, na verdade, calar a população e não realmente implementar essas mudanças que eles tanto queriam? Tudo isso é importante para a gente entender como é que a Rússia chegou no Domingo Sangrento. Não foi simplesmente uma data que aconteceu, que caiu assim do céu como um acontecimento natural. Ela teve várias determinações políticas, sociais, culturais que estavam muito presentes ali na Rússia. Então a gente vai ver que o Domingo Sangrento ele teve pouquíssima ou quase nenhuma participação dos revolucionários radicais. Quem participou disso tudo, na verdade, foram os liberais. Então é aqui também um ponto muito interessante que o Richard Pipes vai trabalhar com a gente, que é essa participação dos liberais, da União de Liberação que existia na Rússia, que era formada pela elite, pelos intelectuais. Então, eles que vão ter uma participação maciça nessa confusão do Domingo Sangrento. Vai ter o envolvimento dos trabalhadores, é claro, como a gente vai ver mais à frente, mas a questão ideológica, o planejamento, a estratégia, vinha desses caras. Essas mudanças propostas pelo Mirsky, que tinham sido discutidas com o czar e num primeiro momento até foram
Acolhidas pelo Nicolau II, essas questões então vão ser tão importantes e tão diferentes que os governantes dos Zemstvos, eles vão querer que essas mudanças elas se tornem leis e que nada, independente da pessoa que esteja assumindo o Ministério do Interior, que nada possa mudar isso, que elas sejam realmente consistentes e que elas permaneçam ao longo do futuro da Rússia. Assim era o que se esperava. Então, eles vão receber essas medidas, essas promessas do Minsk com a organização de um Congresso Nacional dos Zemstvos. Eles já tinham feito uma pequena reunião, na verdade foi uma reunião de porte, mas ela foi clandestina, em 1902, porque nessa época esse tipo de reunião ainda era proibido. E uma das medidas do Minsk foi, então, abrir espaço para que essas reuniões públicas acontecessem, sem que isso fosse tido como um crime político. Dentre esses governadores dos Zemstvos, existiam os mega conservadores e os liberais. E eles fizeram o quê? Eles fizeram uma espécie de pauta com todos os assuntos que precisavam ser discutidos. A maioria dos assuntos diziam respeito a quê? A questões específicas dessas assembleias de províncias. Eram questões que tinham a ver com o cotidiano, com coisas que tinham a ver com os governos locais. Não tinham exatamente a ver com a autocracia, com o governo, com o império, mas diziam respeito às mudanças que os governadores queriam para as suas assembleias de província, para os seus Zemstvos, e como eles pretendiam apresentar isso aos ministros. O Dmitry Shipov, ele era um dos governadores de Zemstvo mais conservadores. E ele disse uma frase muito importante que foi ressaltada, que foi colocada aqui no livro do Pipes de uma forma bastante destacada, porque representava o pensamento não só dos governantes liberais, mas também dos conservadores. Era uma opinião geral que se tinha. Era necessário que todo o governo assimilasse o sentido da confiança deste único funcionário, eles estão falando do Minsk. Que ele lhe desse uma forma legal, ou seja, que toda essa confiança que o governo queria obter do povo a partir dessas medidas mais ou menos liberais, que isso se tornasse uma coisa legal e não apenas uma mudança ligada à figura do Minsk. Eles queriam a proteção com garantias, o que impediria que suas mudanças de atitude frente à sociedade dependessem de circunstâncias tão fortuitas como as modificações do pessoal na frente dos órgãos governamentais. Então, eles queriam que aquilo virasse lei e não apenas uma idiosincrasia de um governante, de um ministro do interior que estava ali temporariamente assumindo um cargo e que poderia ser destituído pelo czar, como vai acontecer mais tarde, nós vamos ver. Então, eles queriam leis. E uma coisa muito importante que esses governadores, sobretudo os liberais, queriam é que os governantes dos Zemstvos, eles tivessem uma participação no governo. Eles queriam participar de todas as decisões ali do alto círculo do czar, dos ministros. Eles queriam ter um representante ali. Então, toda reunião que discutisse as questões da Rússia, do Império, deveriam ter a participação de um desses governadores do Zemstvo. E o engraçado é que, à medida que o Minsk foi dando corda para eles, ele aceitou que houvesse esse congresso em 1904, ele aceitou essa organização, ele afastou um pouco a vigilância da polícia dessas reuniões. Então, os governantes dos Zemstvos, eles achavam que o czar realmente estava interessado em escutar tudo aquilo que eles pensavam. Eles acreditavam que o czar ia aceitar a ideia de uma constituição, de um parlamento. E eles começaram então a colocar essas reivindicações políticas que não eram mais específicas aos Zemstvos. Eles começaram a colocar essa mudança política do sistema político da Rússia na pauta de discussão das discussões que eles teriam nesse Congresso Nacional. E isso foi realmente a base de uma grande confusão. Esse Minsk, ele era péssimo, ele não queria ficar mal com ninguém. Ele não queria ficar mal com a população, com os liberais, e também não queria ficar mal com o czar. Então, ele estava tentando lidar com o czar e também com esses liberais que queriam essas mudanças. É claro que ele sabia que o Nicolau II e sobretudo os outros ministros, eles não iam admitir a criação de uma constituição e também de um parlamento. Mas ao mesmo tempo, ele queria ganhar a confiança
desses governantes para, assim, de certo modo, equilibrar as forças no país. Ele acabou por dar a entender ao czar que as coisas estavam controladas, já que eles tinham flexibilizado a censura e várias outras medidas liberais que tinham sido adotadas. Ele deu a entender isso ao czar, só que isso não era verdade. Os governantes dessas assembleias, eles queriam o quê? Eles queriam levar as suas reivindicações ao czar, aos ministros. Nesse Congresso Nacional dos Zemstvos, nessas reuniões existiam os liberais e os ultraconservadores. Nem preciso dizer para vocês que os liberais eram a maioria nos Zemstvos. Eles queriam essa participação no governo. Eles queriam ter um representante ali e eles queriam um parlamento. Quando Mirsky descobriu que os governantes queriam a discussão de um sistema parlamentar, de reivindicações que tinham a ver com uma liberdade e uma forma de desengessar a Rússia, de tirá-la dessa autocracia, ele pediu então para que um funcionário dele, um funcionário do Ministério do Interior, o Kristianovsky, que ele redigisse uma espécie de contraproposta e apresentasse para esses líderes que estavam organizando o Congresso Nacional dos Zemstvos. E nessa contraproposta, a ideia era tirar tudo que pudesse ofender o czar, palavras como parlamento, constituição, tudo que havia de mudança política sugerida, e que se mantivessem apenas as reivindicações específicas das terras. Então se criou, dentro desse ambiente do Congresso, nesses bastidores, uma grande divisão entre liberais e conservadores. Esses liberais lideraram, então, essa espécie de oposição. Eles organizaram uma reunião secreta em Paris e lá eles tiveram contato com outros revolucionários de outros partidos que também tinham ideias semelhantes. Eram nacionalistas poloneses e também revolucionários finlandeses. Vamos lembrar que a Finlândia e a Polônia estavam completamente submetidas ao jugo da Rússia. Tanto que quando vocês forem ver os nomes dos czares, são autocrata de todas as Rússias, da Polônia, da Finlândia. Então a Rússia, ela era um império muito vasto, mas também ela subjugava outros países, outros países muito próximos. E nesses países como Polônia e Finlândia vão aparecer então esses partidos, esses socialistas revolucionários que vão então participar dessa reunião com os liberais. Eles queriam, junto com esses partidos estrangeiros, constituir uma espécie de frente para lidar com a autocracia. Eles tinham o desejo de derrubar a autocracia e eles precisavam então reunir forças. Então, nessa época, vamos lembrar que o Nicolau II já estava um pouco ansioso com a questão da guerra e dos avanços e insucessos da Rússia nessa guerra contra o Japão. Ele estava preocupado também com o filho dele. Vocês se lembram que o Alexei, ele já era um bebê, ele já tinha alguns sangramentos e essa hipótese da hemofilia estava prestes a se confirmar. Então o Nicolau estava com questões domésticas ali em jogo, ele estava com questões que diziam respeito à política externa da Rússia, a questão também da imagem que o exército teria se houvesse um fracasso desse tipo, e esse congresso, essas coisas sendo organizadas pelos liberais. Esses liberais na Rússia, eles eram de esquerda. Interessante pensar sobre isso, porque o que esses liberais queriam exatamente da Rússia? O que eles queriam de um parlamento? Por que isso começou com os liberais? É muito interessante a gente se perguntar sobre essa questão. E aos poucos a gente vai conhecer nesse livro o porquê. O Pipes vai mostrando pra gente esse envolvimento dos liberais nessa revolução que começou com o Domingo Sangrento e que deu origem ao primeiro parlamento na Rússia, a Duma. Então a gente vai conhecer a importância de pensar nesses liberais e não somente nesses partidos revolucionários socialistas. Eles acabaram entrando na onda que tinha sido propagada por esse movimento do Congresso dos Zemstvos, que tinha sido propagada por esses problemas nas universidades. Então eles vão entrar aí, eles vão pegar uma onda que na verdade não começou com um movimento específico deles. Eles eram muito combatidos, a gente vai entender depois a relação do Lenin com esses outros partidos e o que aconteceu
Mas, por enquanto, é importante a gente ver como, desse Congresso dos Zemstvos, desses governantes liberais, que acabaram sendo a maioria e acabaram, então, superando, não só em número, mas também em força, os membros conservadores do Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional, esse grande Congresso dos Zemstvos, ele ficou conhecido como uma espécie de evento equivalente aos Estados Gerais na França, na época da Revolução. Então ele contou com várias reuniões que aconteceram em São Petersburgo, na capital do Império Russo. E essas reuniões eram em casas de pessoas da nobreza, porque esses governantes eles eram da nobreza. Então eram reuniões privadas e a polícia aparentemente sabia disso, ela inclusive orientava os convidados de outras regiões da Rússia. Então eles estavam sabendo de tudo, só que a polícia não estava dentro dessas reuniões, ela estava ali em torno para tentar evitar algum tipo de baderna, algum tipo de confusão, como a gente já tinha visto acontecer com os estudantes universitários. Mas a polícia não contava com esse tipo de movimento que as ideias iriam fazer. Essa questão, então, da Constituição e do Parlamento discutida pelos liberais, inclusive na casa do pai do Vladimir Nabokov. Teve uma reunião muito importante ali, porque a casa deles, a propriedade, era bem perto do Palácio de Inverno, onde então vai acontecer o Domingo Sangrento. Então, eles conseguiam avistar a residência do czar, da casa do Nabokov, e ali então aconteceram algumas reuniões, também na casa de outros proprietários, de outros membros dos Zemstvos. Essa questão da constituição do parlamento, ela na verdade permeou essas reuniões, permeou todas as reuniões, e os conservadores, eles aceitavam a existência de uma espécie de assembleia, em que os problemas fossem levados ao czar, fossem discutidos, mas eles não queriam que houvesse um parlamento, porque eles achavam que esse tipo de governo não combinava com a Rússia. Esse sistema político de parlamento não combinava com a história do império e com o tipo de população que ele acolhia. Eles também tinham um problema muito sério com a burocracia, com o funcionamento do serviço público na Rússia. Eles queriam que o governo tomasse providências com respeito a isso. Eles achavam que devia haver uma supervisão mais incisiva sobre o funcionalismo público e eles achavam então que para haver isso, para haver essa verificação e essa melhoria no serviço público, seria necessário que houvesse um representante de cada Zemstvo para realmente discutir essa questão. E aí as coisas começaram a se complicar. E esse vídeo tá ficando super longo, então eu vou encerrar essa discussão aqui dos Zemstvos nesse momento, mas já eu vou mostrar para vocês como isso foi necessário para a gente entender esse acontecimento do Domingo Sangrento. Então eu vejo vocês no vídeo 5 dessa série de vídeos da Revolução. Tchau!